Questão 19. A abelha Maia pode andar somente sobre as casas cinzas. De quantas formas você pode colorir de cinza exatamente duas casas, de modo que Maia possa andar de A até B? Aqui é a colmeia da Maia. Ela só pode andar sobre as casas cinzas. A gente tem que colorir duas casas de cinza aqui do meio para que ela possa alcançar o outro lado. Essas duas casas podem ser essa e essa, essa e essa, essa e essa, essas duas e essas duas. Então, quantas formas diferentes eu contei esse caminho? 1, 2, 3, 4 e 5, né? Questão 20. Na figura, uma flecha apontando de uma pessoa para outra significa que a primeira pessoa é mais alta que a segunda. Por exemplo, a pessoa B é mais alta do que a pessoa A, porque a flecha está saindo dela. Qual pessoa é a mais baixa? Para você identificar qual é a pessoa mais baixa, é só você observar qual é a pessoa que não tem nenhuma flecha saindo dela. Por exemplo, o D, ele não é o mais baixo. Por quê? Porque tem uma flecha saindo dele para o C, que isso significa que ele é mais alto que o C. Então, você vai procurar qual é a pessoa que não tem nenhuma flecha saindo dele. Quando você achar essa pessoa, é a mais baixa. Questão 21. Uma cesta há algumas maçãs e 8 peras. As frutas são verdes ou são amarelas. Há 3 maçãs a mais do que a quantidade total de frutas verdes. Há 6 peras amarelas. Quantas maçãs amarelas há na cesta? Ele diz que são 8 peras. Maçãs a gente não sabe. 8 peras. Dessas 8 peras, 6 peras são amarelas. Então, 6 peras são amarelas. Se 6 são amarelas, então tem quantas verdes? 2 peras verdes, né? E ele diz ainda que há 3 maçãs a mais do que a quantidade total de frutas verdes. Ou seja, a quantidade de maçãs verdes mais a quantidade de maçãs amarelas é igual à quantidade de maçãs verdes mais a quantidade de peras verdes mais 3. Ou seja, a quantidade de maçãs amarelas é igual à quantidade de peras verdes mais 3. E a gente já sabe quantas peras verdes tem, não sabemos? São 2 peras verdes, então você vai somar 2 mais 3. Quando você fizer essa soma, você vai marcar quanto é 2 mais 3, você vai marcar na opção certa.